Gostaria de cumprimentar todos os integrantes, servidores, estagiários do Ministério Público de Minas Gerais e dos outros estados, e também o público que nos acompanha remotamente. Eu saúdo a ilustre coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência contra a Mulher, a competente e combativa promotora de justiça, Patrícia Rabicuc. Dirijo ainda minha saudação inicial às conferencistas desta noite, as doutoras Beatriz Acioli e Helenice Oliveira de Moraes, a quem agradeço por terem aceitado o convite do CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para estarem conosco nesta data tão importante. Registro que a doutora Regina Célia Barbosa não pôde comparecer em virtude de um problema de saúde, e desse modo a sua palestra será reagendada oportunamente. O objetivo do projeto Segunda-feira, 18 horas, é trazer assuntos inovadores e relevantes para o sistema de justiça e que, de alguma forma, irão impactar no modo de atuação dos operadores do direito, em especial dos membros do Ministério Público. Na data de ontem, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, lei número 11.340 de 2006, completou 16 anos, provocando reflexões sobre os avanços alcançados pela sociedade desde a publicação da norma, no combate à violência doméstica e familiar praticada contra meninas e mulheres, e também sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados para a redução dos casos de violação de direitos deste grupo nas esferas física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Conforme o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado há pouco mais de um mês pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais foi o estado, lamentavelmente, com o maior número de mortes de mulheres no ano passado. Foram 154. Em comparação a 2020, o estado registrou 3 ocorrências a mais. E somente neste ano, de janeiro a maio, foram contabilizados 147 feminicídios tentados ou consumados, segundo os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. O perfil traçado nesse tipo de crime revela que 68,7% das vítimas tinham entre 18 e 44 anos. 65,6% morreram dentro de casa. 62% eram negras. 81,7% foram mortas por companheiro ou ex-companheiro, e 14,4% por outro parente. Desse modo, impõe-se a urgente discussão sobre as medidas necessárias para alterar este triste cenário. Nesse sentido, considerando que o enfrentamento à violência contra a mulher, além de constituir um dever legal condizente com a própria vocação institucional do Ministério Público, fomenta o desenvolvimento de uma cultura fundada nos direitos humanos e na defesa do respeito mútuo, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a recomendação número 89, de 27 de janeiro desse ano de 2022, a fim de que todas as unidades e ramos do Ministério Público promovam debates e estudos sobre o tema durante o mês de agosto. Para isso, e em conjunto com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência contra a Mulher, do Ministério Público de Minas Gerais, que é capitaneado pela promotora de justiça Patrícia Rabicuc, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público promove esse ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha. Na certeza de que todos irão aproveitar as reflexões que serão trazidas pelas palestrantes dessa noite, passo a palavra para a promotora de justiça Patrícia Rabicuc,
para suas considerações e condução dos trabalhos. Bom evento a todos. Doutora Patrícia está no mudo. Desculpe. Obrigada, doutora Elaine. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Essa ação educacional está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na Escola Virtual do Ministério Público de Minas Gerais. As perguntas deverão ser postadas no Fórum QIA e serão repassadas para respostas nos minutos finais. E, caso não haja tempo, serão enviadas às docentes para resposta por e-mail. Como já disse a doutora Elaine, infelizmente a professora Regina Célia, que estaria conosco hoje, teve um problema de saúde e, em seu lugar, nos indicou a professora e a advogada integrante do Instituto Maria da Penha, doutora Helenice Moraes. Como bem disse doutora Elaine Parisi, ontem a Lei Maria da Penha completou 16 anos de vigência. Uma conquista histórica na proteção dos direitos das mulheres. A lei essa data traz para todos nós uma reflexão do quanto ainda precisamos fazer no nosso Estado, no nosso país, em prol de assegurar a meninas e mulheres uma vida livre da violência. Estado com grande dimensão territorial, realidades distintas, poucos serviços especializados, Minas Gerais se mostra extremamente desafiador. Não os dados informados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o fato de Minas Gerais aparecer como estado da federação com 154 mortes, nos aponta o tamanho do trabalho que ainda temos pela frente. Se levada em conta a população de mulheres e a taxa de feminicídio, nós passamos para a 19ª posição do Brasil. Mas, de qualquer forma, esses dados nos preocupam demais. A despeito de tantas dificuldades, temos trabalhado e muito no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais. Promotoras, promotores, procuradoras e procuradores se ocupam diariamente de cumprir a Lei Maria da Penha, como um todo, nos serviços de assistência social, justiça, saúde, segurança pública, nas inúmeras redes em todo o Estado. O tema enfrentamento à violência doméstica e familiar tem ocupado a pauta, e nós vamos seguir firmes. Nesse dia, eu gostaria de parabenizar não só as nossas palestrantes, que tanto defendem a aplicação da Lei Maria da Penha, mas a todas e todos que estão aqui e que trabalham incansavelmente pelo cumprimento da Lei Maria da Penha. E dizer que hoje teremos uma oportunidade de aprender com duas excelentes professoras. Passo agora a ler o currículo da professora Beatriz Acioli Lins. Ela é pesquisadora e especialista em violência contra as mulheres, direitos humanos e acesso à justiça. Atua também nos direitos humanos, diversidade e inclusão, bem como advocacia para políticas públicas e corporativas. É antropóloga, mestra e doutora pela Universidade de São Paulo. É membro do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença, da USP, e do Grupo de Estudos sobre Gênero, Mídias e Desigualdade, ambos do Departamento de Antropologia da USP. Autora dos livros Caiu na Net, Nudes e Exposição de Mulheres na Internet, e A Lei nas Entrelinhas, A Lei Maria da Penha e o Trabalho Policial. Atualmente é coordenadora de pesquisa e impacto no Instituto Avon e líder do pilar Nós de Equidade de Gênero do Grupo Natura. Doutora Beatriz, a palavra está com você. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite, doutora Helenice. Vou pedir a permissão
para chamá-las de Patrícia, Elaine, Helenice. Boa noite, Vossas Excelências. Eu sempre gosto de brincar com essa liturgia do direito, porque eu não sou. Então, é só quando eu estou aqui nesses espaços de vocês que eu recebo também esses epítetos. Eu sou chamada de Vossa Excelência, eu me sinto ótima, porque isso mexe com a autoestima. Acho que podíamos fazer aí um estudo do efeito dos termos da liturgia do direito na autoestima. Faz falta em outras áreas. Mas brincando com isso, bom, sem me antecipar, eu queria começar agradecendo a doutora Patrícia Rabicucci o convite de estar aqui hoje de volta a Minas Gerais, ainda que sem doce de leite e o meu artesanato do Jequitinhonha, mas com vocês virtualmente não é menos real que estar presencialmente, embora é um pouco menos prazeroso, sem dúvida. Quero agradecer ao Ministério Público de Minas Gerais e o CEAF pelo convite. E cumprimento também a Helenice, minha colega de mesa. É um grande prazer, uma grande honra estar ao seu lado. Eu fico pensando, sempre que me chamam para esses espaços, né, como que uma antropóloga pode... O que a gente pode dizer para profissionais do direito? E não quaisquer profissionais do direito. Especialmente aqueles e aquelas que já são formados, que ocupam espaços de prestígio, que têm amplo conhecimento jurídico, técnico, enfim, conceitual. E quando alguém imagina um antropólogo ou uma antropóloga, tem um estereótipo infantil, mas engraçado, que povoa o imaginário, que é algo meio Indiana Jones. Eu confesso que eu tinha isso antes de entrar na faculdade. A ideia de alguém de roupa caqui, com chapéu, no meio de um suposto nada. E a gente brinca disso na nossa formação, em especial no mestrado e no doutorado. Muitos colegas voltam das suas idas às aldeias, a países distantes, com costumes meio desconhecidos, ou mesmo do contato com grupos que, se não minorias, mas minorizados. E eu ia a campo e voltava de roupa social, falando termos como diuturnamente, algo que virava uma piada ali entre os meus colegas. Eu virei a antropologia jurídica, não uma piada que desfaz do trabalho, mas ela é inusitada. Ela é inusitada para as ciências sociais e ela é inusitada para o campo do direito. É um lugar de desconforto. Então, eu não sei se vocês sabem, mas vocês são os meus nativos, entre muitas aspas, assim como as populações quilombolas são para determinados colegas meus, os araueté na Amazônia são para determinados colegas meus, enfim, as mulheres rendeiras da Bahia e os meus promotores, as minhas promotoras, os meus juízes, as minhas juízas, os meus colegas do campo de direito, que é com quem eu faço campo, ou seja, na antropologia a gente chama de trabalho de campo, uma imersão, ficar ali cotidianamente, cheirando no cangote mesmo da pessoa, incomodando, fazendo às vezes perguntas estúpidas, porque a ideia é uma convivência longa, um tempo prolongado, junto de grupos aos quais a gente não pertence, estranhando e tentando entender o tempo inteiro ali coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, curiosamente, isso me colocava sempre muito distante dos meus colegas da antropologia clássica, né? Eu pegava na biblioteca os códigos, o Código Penal, livros sobre o processo penal, e eu estava ali voltando do fórum, ao passo que meus colegas estavam, sei lá, estudando sobre o papel da magia nos ritos iorubás. E quando a antropologia é um saber muito preocupado com o retorno do que a gente dá para a sociedade e para os grupos que permitiram que a gente estudasse entre eles, não sobre eles ou com eles, mas entre eles. E eu tive a sorte das minhas pesquisas sempre serem muito bem recebidas pelo próprio campo do direito, de tal modo que um dos livros que a doutora Patrícia mencionou, sobre a Lei Maria da Penha, eu nem sabia, mas ele foi descrito pela editora em um determinado momento como um livro de direito,
ele foi incluído em premiações, assim, como um campo das ciências sociais aplicadas, que em geral costuma incluir o direito e a administração, e não as ciências sociais supostamente teóricas, da onde eu vim, né, das ciências da sociologia, da antropologia, da ciência política. Então, eu tenho a possibilidade de o tempo inteiro fazer esse diálogo e dar um retorno para as pessoas, porque, na verdade, elas se abrem, elas se disponibilizam para você. A antropologia, para que ela aconteça, ela precisa que a pessoa, que o seu interlocutor, a sua interlocutora, então, por isso a gente nunca usa termos como objeto de pesquisa, ou o grupo que eu pesquisei, né, ou o tema que eu pesquisei, esses são proscritos na antropologia. A gente usa sempre a ideia de interlocução, a ideia de um sujeito, interações e trocas, porque sem a abertura do outro, nada acontece. E por que comecei com esse preâmbulo, digamos assim? Porque isso tem a ver com o motivo de eu estar aqui. A gente está comemorando o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha, e o aniversário, eu não sei para vocês, mas quando a gente já tem mais de 30 anos, costuma ser um momento de reflexão, de balanço, em que a gente avalia e pesa conquistas, fracassos, sustos, desvios de rota. Pode ter comemoração, mas tem muita gente, eu sou uma dessas, que fica meio para baixo, se repensando ali no aniversário. E o aniversário da Lei Maria da Penha, ele leva isso ao pé da letra sempre. Sempre tem mesas de avanços e desafios. E a razão de ser, né? É uma legislação nova, se a gente comparar com outras e comparar com o que é a história de uma sociedade. Mas vamos combinar que se leva essa ideia de conquistas e desafios ou fracassos um pouco à exaustão. E foi justamente numa mesa de balanço da Lei Maria da Penha, na época, eu acho, se não me engano, eram 3 ou 4 anos da Lei Maria da Penha, e olha que presunção, né? A lei tinha 3 anos, que eu tive um incômodo que veio por causa do direito. Eu convivo na minha vida social com muitos profissionais do direito, diferentes áreas do direito. Direito tributário, direito administrativo, enfim. E eu estava numa mesa em que meus colegas e minhas colegas das humanidades, em especial das ciências sociais e da história, estavam falando sobre a ineficácia da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não funciona. Tinha também colegas do jornalismo dizendo como o atendimento nos espaços policiais e nas varas, nos juizados, era desrespeitoso, era horrível com as mulheres. E veja, de novo a presunção, né? A lei não tinha nem 5 anos, pensando que são pessoas que manuseiam e que colocam a lei para existir, e que você tem uma curva de aprendizado, não é um interruptor que no dia seguinte você liga e, não, agora essa lei entrou em vigor, pá, todo mundo já sabe e modifica tudo, os equipamentos públicos estão adequados para receber essas novas demandas e protocolos e tudo mais. Mas essa era a discussão. E aquilo me pareceu ingênuo, me pareceu assim, mas o que é uma lei funcionar? O que é uma lei ser ineficaz? O que é uma lei ser ineficiente? O que seria um bom atendimento numa delegacia? O que seria um bom atendimento numa vara? O que deixaria essas pessoas aqui satisfeitas? E basicamente, esse incômodo foi comigo para casa. Na época, eu pesquisava sociologia da ciência, eu pesquisava inserção de cientistas no mercado de trabalho. E a minha vida mudou completamente a partir dessa experiência, porque eu resolvi mudar de tema de pesquisa, mudar de campo, e me dedicar a refletir sobre essas questões que apareceram nessa noite, muito despretensiosamente, aí há mais de 12 anos atrás. E essas questões ainda me acompanham de diferentes maneiras ao longo do meu trabalho. O que significa uma lei funcionar? O que significa uma lei ser eficiente ou eficaz? O que significa uma política pública ter limites ou ela ser inadequada? Como que ela seria melhor avaliada ou mais adequada às necessidades, às demandas dos seus possíveis beneficiários, das suas possíveis beneficiárias? E no direito, eu desconfiava que esses termos
que, embora a gente use o mesmo vocabulário, significassem coisas bem diferentes, né? E essa aqui, essa é a beleza da antropologia, por isso que eu gosto tanto dessa área. A antropologia, ela é um exercício de tradução, ela é um exercício de tradução de contextos. Ela surge nessa ideia de tradução cultural, né? Então, como é que na Lapônia as pessoas fazem tal coisa? Como é que entre os polinésios eles se organizam o poder, as lideranças? E aos poucos, ao longo do século XX, se percebia que nós ocidentais, né? E aí um adendo, porque para o Ocidente, estrito senso, o Brasil não é Ocidente, mas tudo bem. Nós, os ocidentais, nós também somos seres dotados de culturas, somos seres também em contextos que fazem, tomamos decisões, agimos e somos orientados pelaquilo no que a gente acredita, pelos nossos os complexos de símbolos, de sentidos, enfim. Então, a antropologia é esse exercício de tradução contextual e um saber muito da escuta, mais do que da fala. É saber escutar o outro, ainda que o outro, às vezes, diga coisas que nos pareçam estapafúrdias, e tentar encontrar um nexo entre aquilo que a gente está ouvindo, com a coisa que outros grupos estão dizendo, aonde estão os descompassos e as desconexões. Então, eu sempre entendo que o meu retorno para o campo do direito, que eu acho muito feliz, eu tive a sorte, eu sou bem privilegiada mesmo nesse aspecto, porque eu tive a sorte de encontrar no campo do direito só pessoas muito incríveis, né? Eu sei que tem gente que não é legal, me dizem, mas eu, pessoalmente, só esbarro em gente muito legal. E como é que o meu retorno é a partir dessa abertura também para a conversa, de como que a gente pode trabalhar mais junto do que separado, porque esse é um incômodo, né? Por que o direito, para qualquer pessoa que é fora da área do direito, ele parece algo tão tétrico? Por que se todos nós somos cidadãos e cidadãs, por que a gente não tem um mínimo letramento jurídico para algumas coisas básicas, por exemplo, como a diferença entre uma ação pública e uma ação privada, uma ação pública condicionada ou incondicionada, se isso deveria fazer parte das nossas vidas de uma maneira mais... Para que a gente, quando também, enquanto sociedade não jurídica, ou não letrada nos saberes jurídicos, quando a gente demandasse para o direito alguma coisa, a gente soubesse o que esperar dele. Porque muito do descompasso, do desconforto e da desconexão da sociedade e das outras áreas vem de não saber o que perguntar, de como interpelar os profissionais de direito, de não saber o que pedir, ou de não saber o que é possível. Ao longo desse tempo em que eu também, como ativista, me coloco disponível para mulheres em situação de violência, seja de violência doméstica e familiar, ou várias formas de violência sexual, às vezes em contexto doméstico familiar, às vezes não. Um exercício que eu faço sempre é explicar. Olha, o que a lei talvez possa te dar? Olha, o que você pode esperar disso? O que significa redigir um BO? O que significa uma medida protetiva? O que significa... Se tudo der certo, é isso que vai acontecer. Tal coisa pode dar errado, tal coisa pode dar errado. Então, eu acho que a minha fala sempre, nesses momentos, é de urgir-nos a atuar de maneira mais conjunta, com menos áreas de penumbras, menos desconexão, menos problemas e falhas de tradução e mais atuação em rede. E esse é um tema que também ele atravessa a questão da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, hoje mais cedo eu entrei numa discussão sobre isso com uma pessoa, uma ativista, uma pesquisadora e profissional também da rede que estava, né, tecendo umas críticas, e eu falei, olha, eu concordo as críticas que você está fazendo, com as críticas que você está fazendo, mas elas não têm a ver com a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma lei integral, é uma lei que pressupõe uma série de ações e de protocolos e de práticas e de soluções, de respostas multidisciplinares. Você está falando de como se a Lei Maria da Penha ela fosse uma lei essencialmente penal, como se a questão fosse uma questão meramente de segurança pública. E não é isso que é a Lei Maria da Penha.
Mas a gente tem dificuldade, a gente sabe, ao mesmo tempo em que a gente faz essa crítica ao elemento penal da Lei Maria da Penha, ou ao fato de que de tudo que a lei traz, esse é o mais evidente, que fica mais evidente. Eu dou entrevistas com frequência, e recentemente dei uma entrevista sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha, me perguntam várias coisas, eu dou uma resposta enorme, e aí a minha citação sai assim: a Lei Maria da Penha é importante porque ela deu uma punição maior aos crimes que eram considerados de menor potencial ofensivo. E talvez isso tenha sido, assim, 1/10 do que eu falei. Eu tenho, aliás, começar a me policiar a falar menos isso, porque é o que vai sair em destaque. Aí uma outra área que está operando em desconexão e que opera muito em descompasso com o direito, que é a área da comunicação, a área do jornalismo. Quantas vezes a gente, acho que todas as vezes que a gente assiste um jornal, um noticiário policial, e a gente sabe que o que está sendo dito ali não encontra eco na realidade, não é nem possível fazer o que aquelas pessoas estão dizendo ou estão querendo, ou que aquilo é um procedimento que faz parte dos protocolos do que é acordado dentro do direito como prática. Então, falta esse exercício de escuta, falta esse exercício de rede, falta esse exercício colaborativo e de cooperação, que é algo que explica muito os avanços e os desafios também da Lei Maria da Penha. É difícil na sociedade cooperar e contribuir e colaborar. Não é simples. E ninguém tem uma resposta, fórmula de bolo. Essa que é a verdade. Nós estivemos aí em Minas com uma boa parte de vocês, assim espero, em maio, com o workshop de acesso à justiça, e parte do exercício nas horas finais, que eram de traçar diagnósticos, né? Aonde estão os problemas? E é muito curioso que quando vocês chegam no workshop de acesso à justiça, o problema sempre está no outro. Né? Então, quem está no sistema de justiça vai dizer que o problema está ali no socioassistencial, está ali na polícia. Quem está na polícia vai dizer, o problema está ali no Ministério Público, está ali não sei onde. O problema está no outro. Ao longo do workshop, conforme os outros exercícios vão estar acontecendo, o problema também começa a estar em nós. Então, mas também a gente podia fazer assim. Não, mas talvez, pensando bem, a gente... E depois, quando a gente faz aquele exercício de soluções e propostas, a gente vê que o propósito do workshop era exatamente esse. Tanto o problema quanto a solução somos nós e os outros. Mas a respeito do que a gente tem algum poder sobre? De nós. A gente não tem poder sobre o outro. Não deveria ter, nem esperar ter. Aí está a base de muitos dos problemas que a gente tem com relação à violência. Então, o que a gente tem algum controle sobre, alguma ação sobre, é o que a gente pode fazer. E a Lei Maria da Penha, ela evidencia essa dificuldade social que a gente tem de operar em rede, de operar em colaboração, em cooperação e em diferentes contextos simbólicos. Né? Quando eu vou tentar traçar algo que a gente chama na política pública de jornada do usuário, jornada da usuária. A mulher que, de alguma maneira, ela entra na rede e ela é uma mulher em situação de violência e, enfim, uma usuária da Lei Maria da Penha, digamos assim, que esse é o termo que vem do design. A gente olha, se ela entrou por um centro de referência, ela tem um nome de assistida ou, às vezes, de atendida. Aí, quando ela passa pelas áreas PSI, ela recebe o nome de paciente, às vezes de cliente. No boletim de ocorrência, nos documentos do Ministério Público, da Justiça, da Defensoria, ela é vítima. Algo que, aliás, muitos e muitas de vocês já devem ter percebido que incomoda muito a essas mulheres, porque a palavra vítima é uma palavra que ela é carregada de sentidos extremamente negativos, e parece que você tem que merecer, se receber o nome de vítima, ao mesmo tempo provar que você seria uma vítima de verdade, e não está mentindo, e, enfim, a gente pode voltar a isso em outro momento. E aí ela vai passando... Esses diferentes termos já mostram que dentro de cada equipamento, dentro de cada interação com diferentes profissionais, é uma lógica diferente. E ninguém olha para o todo.
essa é uma grande dificuldade que a gente tem ao colocar em prática as políticas, a Lei Maria da Penha, enquanto uma lei integral, enquanto uma lei multidisciplinar. Ela não é algo que é específico da Lei Maria da Penha. Ela é algo que é social, ele é nosso, é algo que explica do porquê as áreas científicas conversam menos, porque a gente faz aquela piada, eu sou de humanas, como se a pessoa de humanas não soubesse fazer conta. Porque essas especializações excessivas, elas nos tiram a noção de todo. E perder a noção de todo é prejudicial para a vida em coletivo. A mulher, ela entra no sistema, ela não entra só como alguém que sofreu uma violência, né? Mas a gente tem que compartimentalizá-la. Eu sou ali a policial, eu vou fazer o melhor atendimento que eu posso. E olha, eu trabalho muito próximo da Polícia Civil e eu conheço policiais que fazem atendimento excelentes, que tirariam nota máxima naquele cliente oculto de pesquisa de mercado. Mas mesmo o melhor atendimento, e é que a gente sabe que, infelizmente, não é a regra, mas existem muitos. O melhor atendimento não é nem de longe o que a mulher que entra ali, que é uma mulher, no seu todo, ela não é só uma vítima. E ela não quer só ali o encaminhamento policial, ela quer uma série de respostas. E ela vai, indubitavelmente, ela vai sair dali insatisfeita. Indubitavelmente, ela vai sair dali se sentindo mal atendida. Porque ela não sabe, às vezes ela não sabe nem o que aconteceu, ela sai dali, vamos supor, um caso de ameaça, a senhora tem até 6 meses do prazo a partir das atas dos fatos para comparecer aqui e fazer um registro de representação. A pessoa sai com o papel na mão, assim, meio atordoada. E o pau comendo na delegacia, um monte de gente, cheio, não tem, né, a gente sabe, não tem canetas, a licitação do Estado, a caneta veio, não funciona, não tem como assinar o boletim de ocorrência, a delegada comprou a impressora, a promotora que comprou o café, porque senão ninguém bebe. Não é assim a realidade? Não tem papel higiênico, aí faz rateio entre funcionários, mas aí tranca, porque senão alguém vai, pega, leva para casa. Essa é a realidade. Então, a gente atuar na tradução também é prestar atenção para os contextos diferentes dos nossos, e o que dificulta entre o ideal, entre o que a gente queria que acontecesse e o real. Atuar nessa rede, atuar interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, mas em cooperação especial, é fundamental para a gente comece a esboçar um mínimo de uma resposta adequada. Porque a gente hoje não tem nada parecido que possa entregar para uma pessoa, para uma cidadã que teve seus direitos violados, uma resposta adequada para que ela saia minimamente satisfeita dali. O melhor dos nossos serviços não serve. E eu acho que esse é um momento, daquele momento do aniversário, que a gente pensa, putz, então tudo que eu fiz até aqui não serviu para nada, né? Quando aquela crise da meia-idade. Mas ou então, putz, não construí nada na minha vida, arranhei azulejos, como dizia um professor amigo meu, né? Arranhei azulejos, enxuguei gelo, que é um termo muito comum na área do enfrentamento à violência, né? A gente enxuga gelo, essa é a sensação que todo mundo tem. A gente não consegue mudar nada, mas aí a gente começa a criar as mitologias, né? Que eu chamo que são as mitologias da violência. A solução é a educação. A solução é dar emprego para as mulheres. E aí eu pergunto, que educação? Né? Educação formal, qualquer educação nas escolas, né? A Alemanha nazista era o país com uma alto índice de escolarização da população. A educação, no sentido abstrato, a gente não quer dizer muita coisa no sentido de acesso a direitos. E a gente também não tem nada que evidencie uma coisa ou outra. Aliás, prevenir, né, que está ali no texto da Lei Maria da Penha, é um grande incômodo, porque a gente quer o que a gente mais deseja, prevenir e erradicar. Mas a gente não tem pistas práticas, empíricas, de o que faz isso. E aí, como alguém das ciências sociais e que trabalha com cultura, eu digo, quando a gente fala que algo é uma construção social, algo é cultural, é mais difícil desconstruir, é mais difícil desmontar do que quando algo é
artificial ou biológico, tem remédio para uma série de coisas. Não tem fórmulas de como construir um elemento cultural. A gente faz o quê, em geral, nas ciências sociais? A gente olha para outros contextos, outros países, exemplos de boas práticas. País tal conseguiu diminuir sua taxa de feminicídios. País tal conseguiu ampliar o acesso igualitário a uma série de direitos, e a gente tenta olhar o quão distante a gente está dessa realidade. No Brasil é tão desesperador que as nossas métricas nem tão boas. As nossas métricas carecem de qualidade. A gente não sabe, antes de comemorar que os nossos índices subiram ou desceram, eu tenho que saber se o índice está prestando, porque a gente sabe que, por exemplo, quase todos os estados brasileiros têm um descompasso estatístico entre o que é reportado como feminicídio e o que, de fato, é feminicídio. Né? A última pesquisa do pessoal da Cândido Mendes aqui do Rio mostrou que só o estado do Ceará, por exemplo, tem um descompasso de 70% entre registro e o que pesquisadores conseguiram organizar em termos de ir atrás via mídia, via organizações sociais. Então, toda vez que saem essas grandes manchetes estatísticas, eu me pergunto, mas o que será que está acontecendo? Alguém foi lá escarafunchar para ver se isso não está sendo jogado numa outra rubrica? Né? Porque é possível fazer isso. Aliás, tem livros famosos nas estatísticas que se chamam Como Mentir com Números, Como Mentir com Estatísticas, é super possível fazer isso. Né? Então, as nossas métricas não funcionam. Aliás, isso está ali também na Lei Maria da Penha. Ela é tão completa, ela é tão integral, ela é tão inter e multidisciplinar que ela tem no seu artigo 38º a ideia de que, para que ela funcione bem, ela precisa de dados unificados, periódicos, transparentes, de qualidade, cruzáveis com características sociais. A gente está longe de ter isso. E sabe quem tem feito isso, muitas vezes esforços? Técnicos dos ministérios públicos. Eu ligo, Patrícia sabe que eu fiz isso, a gente fez isso, quem que fez? Foi o MP. Vamos olhar aí os pedidos vamos olhar as vítimas de feminicídio no estado de Minas Gerais, quem tinha medida protetiva, quem não tinha, né? E você depende de pessoas bem intencionadas, engajadas no seu trabalho. Algo que devia ser uma política de Estado, não é nem política de governo, depende da boa vontade daquele sujeito, aquela pessoa vai embora. Aquela pessoa não pode por algum motivo, acabou. Então, a gente... a Lei Maria da Penha, ela só faz sentido, e aí eu sempre faço essa provocação na minha área, nas ciências sociais. Vamos parar de falar funciona? Porque a Lei Maria da Penha produz um monte de coisa. Um monte de papel, um monte de trabalho. Entra nas delegacias, entra nas varas, entra nos centros de referência, tem um monte de gente trabalhando. Então, ela está produzindo coisas, ela está sendo manuseada. Ela está sendo manuseada por um monte de profissionais, inclusive, que nem são do direito. Porque quando você dá na barriga no balcão da delegacia, não é alguém com formação em direito que vai te atender. Quando você liga para o 90 e chega o policial, ele não é alguém com formação em direito que vai chegar. Quando você vai para o centro de referência, não é. Então, a lei também ela é um instrumento que ela não é só propriedade de profissionais do direito. E a gente das outras áreas tem que ser mais ousado. Tem que se apropriar dos instrumentos. E é óbvio que chegando uma hora eu vou falar, o especialista é você. A gente não faz isso com médico, a gente fala, eu estou com não sei o quê, eu acho que é tal coisa, mas a gente não faz isso com o direito, que é algo fundamental para a gente, para a nossa existência em coletivo. Né? Então, eu acho que o meu propósito aqui hoje era incitar que a gente atuasse mais em grupo, que a gente aprendesse mais. A gente tem muito a aprender uns com os outros sobre como uma lei pode fazer sentido numa sociedade, ser mais adequada às demandas que ela se propõe, como ela sai do papel e ela se transforma em prática a partir de vários profissionais, que não só os profissionais do direito, como a população tem expectativas, né? Na antropologia a gente tem um conceito muito bacana que se chama sensibilidades jurídicas, né? Que é algo que é diferente das leis. Existem o que as pessoas acham que é justo, e não necessariamente o que é legal e ilegal, ou legítimo e ilegítimo. E às vezes a gente está trabalhando com uma determinada população, uma determinada localidade, a gente fala, mas não é possível. Eu estou no Rio agora, né? Eu moro em São Paulo, mas eu estou no Rio. E aqui no Rio é comum as pessoas se referirem a quem mexe com o jogo do bicho
contraventor como se fosse algo que, ele é um contraventor. Tem a pessoa em conflito com a lei, e tem o contraventor. Isso não é a realidade de quem trabalha com violência doméstica. O autor, ele não é um bandido. Ele não é bandido. Ele é um pai de família. Ele é um trabalhador, ele é um bom amigo. Ele é um bom pai. Aliás, isso aí é uma boa conversa. Um bom pai agride a mãe? Uma pergunta que eu sempre me faço, né? Um bom pai submete aí os seus filhos a um lar violento, conflituoso, inseguro? E inclusive, que educação? Vamos porque a gente conseguisse ter as melhores escolas, os melhores professores, bem remunerados, bem equipados, criança comendo bem, transporte funcionando. Essa criança volta para casa para um lar violento. Vai resolver? Né? Então, assim, a gente tem que desconfiar de purismos. E dentro das nossas áreas, a gente se encastela. Eu vou encaminhando para o fim da minha fala. A gente se encastela em purismos, em cristalizações, que a gente chama nas ciências sociais, né? E em algumas retóricas, mas respostas rápidas. Para resolver esse problema eu preciso disso. A causa disso é isso. E quando a gente está falando de social, a gente está falando de multicausalidade, a gente está falando de multifator, a gente está falando de complicações, de contextos que não são reproduzíveis, não é que nem um laboratório, eu vou reproduzir aquele... Eu ligo para o meu amigo lá na Nova Zelândia e falo, olha, cria tal contexto. E eu também, que seria o sonho do cientista social, né? Eu pego na minha sociedade e mato o líder. Eu ligo para o meu amigo da Nova Zelândia, o que fizeram aí? Ele, aqui fizeram uma ditadura, e aí, aqui fizeram uma revolução dos trabalhadores. E você compara ali. Não, é impossível reproduzir. Então, a gente só sai desses purismos e entende por que uma boa recusa da população a procurar os equipamentos públicos que levam à justiça é porque as sensibilidades jurídicas estão muito distantes do que significa justiça para um e outro, o que significa lei para um e outro, o que significa vítima para um e outro, o que significa autor, criminoso para um e outro. Eu vou terminar com uma citação, eu gosto muito da Elena Ferrante, aquela escritora italiana que ninguém sabe se existe, quem ela é, que escreveu, entre outras coisas, a tetralogia napolitana, aqueles 4 livros que se passam ali entre 2 meninas crescendo até a velhice. Não é bem velhice, porque mais de 60 não é velho, mas enfim, até a maioridade. Elas crescem em um lugar muito violento. Não sei se vocês leram, mas o primeiro livro, que se chama Amiga Genial, é a Amiga Genial, a história de quem vai e quem fica, a história do novo sobrenome e a história da menina perdida. São os 4 livros. Começa numa Nápoles pós-guerra, onde tudo é muito violento. Ela está se lembrando, né? Uma pessoa mais velha, de mais de 60 anos, se lembrando. E ela fala que a violência, a gente não chamava de violência, porque era a nossa realidade. Era tudo. Todo mundo era violento com todo mundo. Tudo era gritaria, tudo era porrada, tudo era... os pais eram violentos com as crianças, com as mulheres, que por sua vez eram violentos com os filhos, que eram violentos com os animais de estimação, que eram violentos entre si, que eram violentos com a professora, que eram violentos na escola. Era um lugar de muita desordem e de utilização dessa linguagem. A violência é uma linguagem para comunicar minha vontade, é uma forma de tentar impor minha vontade. E boa parte da vida delas, elas passam tentando sair desse lugar, ir para algo que elas consideram mais civilizado. E uma delas consegue. E ela vai ficando com muita dificuldade de entender a sensibilidade jurídica das pessoas que ficaram lá, onde ela cresceu. E uma hora ela está discutindo com essa amiga, e a amiga dela fala assim, fulana, só tem medo da lei quem não está em conflito com ela. Ou o contrário. nem todo mundo tem medo da lei. A lei não significa nada para muita gente. Não pode fazer isso porque é crime. Isso pode não ter sentido nenhum. Então, aí, nessas fissuras, nessas falhas de tradução que a gente não se esforça em compartilhar uns com os outros as diferentes áreas, que talvez sejam as respostas para serviços públicos de melhor qualidade, mais eficientes e eficazes, e mais humanizados
Porque se a gente ficar procurando a resposta dentro dos nossos feudos, a gente vai chegar no erro. Então, eu fico muito contente com esse espaço que a gente tem aqui hoje, que não é só de hoje, é um espaço estabelecido, é uma parceria. Contem sempre comigo para esses desafios e que a gente consiga avançar coletivamente, para além das nossas especialidades, que são fundamentais, mas que a gente consiga avançar como grupo, como um coletivo, que a gente possa ser um exemplo de boa prática de trabalho em rede, a partir da atuação no atendimento a mulheres em situação de violência. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente que agradece, Bia, é sempre uma alegria te ouvir. Muito obrigada por não ter escolhido os polinésios e ter nos escolhido como objeto de pesquisa. É maravilhoso ouvir você e essas provocações. E é isso, o problema é de todos nós e de todas, né? Todas e todos, e a solução também tem que ser nossa. E estão postos aí os novos os desafios e essa gostei muito desse termo, a sensibilidade jurídica, não é? Essa visão não é o que está na lei, o que se espera ou não se espera, é como se nós somos, né? Nós, o sistema de justiça, somos percebidos pela sociedade. Muito obrigada e aguarde que a gente precisa de você muitas vezes aqui em Minas Gerais. Muito obrigada pela parceria. Um beijo muito grande para você. Um beijo, querida. E eu me comprometo aí a enviar para vocês alguns artigos, algumas discussões que trazem aí esse conceito de sensibilidade jurídica, porque eu acho que ele é ótimo para a gente entender o descompasso entre o que a expectativa e a realidade. Né? Nossa, ótimo. Eu aguardo, Beatriz, depois peço à doutora Elaine para a gente repassar para os colegas, porque, de fato, é muito importante. Muito obrigada, querida. Obrigada. Como nós falamos no início, né, infelizmente a professora Regina Célia, que estaria conosco hoje, teve um problema de saúde e, em seu lugar, nos indicou a professora e advogada integrante do Instituto Maria da Penha, doutora Helenice Oliveira de Moraes, que é advogada, doutora em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e especialização em Direito Processual Lato Sensu. Leciona em cursos de graduação e pós-graduação, conselheira e vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Alagoas, advogada voluntária do Instituto Maria da Penha. Doutora Helenice, a palavra é sua. Boa noite a todos. Novamente, agradeço o convite do Ministério Público de Minas Gerais, através das doutoras Elaine Parisi, né, Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Patrícia Rabkuk, espero que tenha pronunciado corretamente, né, seu sobrenome, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar aqui falando para o Ministério Público, tanto os promotores, procuradores, servidores, para o público em geral que aqui nos ouve, né, e hoje participa desse ciclo de diálogos tão necessário nos 16 anos da Lei Maria da Penha, completados ontem. Então, como bem disse a doutora Beatriz Scioli, a quem também aproveito para parabenizar e dizer que o meu pensamento se ajusta com o dela, na necessidade dessa multidisciplinariedade, na necessidade dessa conversa, né, entre os saberes, para que a gente construa realmente uma sociedade melhor a partir dos olhares de cada um. Então, de fato, não dá para a gente ficar, né, utilizando um termo que ela nos trouxe, no encastelamento de suas atividades, enquanto a sociedade existe de forma inteira. Então, enquanto professora universitária, enquanto pesquisadora com doutorado, ativista humanitária nas minhas atividades com a Cruz Vermelha Brasileira, o que eu percebo é que a gente realmente, para fazer com que as leis, né, sejam efetivas e socialmente eficazes, a gente tem que conhecer as pessoas que serão as beneficiárias, digamos assim, das leis. Então, é preciso estar junto da sociedade,
saber as necessidades pontuais, e, obviamente, a gente não consegue fazer isso sozinha. É preciso que tenha esse olhar multidisciplinar realmente, né, para que as leis possam funcionar de forma concreta. Então, a Lei Maria da Penha, nos 16 anos, nos traz essa necessidade de refletir, de novo, o que foi dito pela doutora Beatriz, os avanços. Eu não falaria em retrocesso de forma alguma, a gente só caminhou, mas existem necessidades de aperfeiçoamento, necessidade de que esses avanços aconteçam, né, de forma contínua, que a gente não retroceda, que a gente não deixe com que a lei, né, dê um passo a menos no que já foi conquistado. Então, a gente precisa, sim, procurar a efetividade jurídica, ou seja, a existência real da lei, dentro dessas expectativas do que esta mulher vai receber a partir do instante que procura o judiciário, que procura a polícia, que procura o Ministério Público, que procura a defensoria, que procura seu advogado, né? O que é que a lei vai me dizer, o que é que a lei vai me proteger, o que é que ela vai me garantir. Então, essa existência real a gente sempre tem que buscar dentro do contexto da Lei Maria da Penha, justamente nesse sentido de avanço. E também eu acho necessário que a gente trabalhe a eficácia social da lei, que é justamente essa aderência da sociedade. Por que eu vou responder à Lei Maria da Penha? Porque ela vai surtir em mim, primeiro, um efeito preventivo, e porque o efeito repressivo vai fazer com que eu deixe de cometer, né, o ato que eu já cometi, e agora, depois da repressão, né, eu passo por essa ressocialização, digamos assim. Então, essas reflexões são necessárias, né, primeiro de um viés social, né, buscando essa eficácia social da lei, e depois a efetividade juridicamente falando, para que a gente possa dizer que, de fato, a lei concretizou, né, o seu intento, os seus efeitos existem. Obviamente, a gente não vai atender a todas a lei, perdão, não vai atender a todas as expectativas, né? A gente sabe que no mundo jurídico sempre tem a parte que sai muito mais satisfeita que a outra, isso já foi dito, inclusive, em pesquisas, resultado dos centros judiciais de conciliação, onde se pegou, por exemplo, isso foi uma pesquisa de uma aluna minha aqui na graduação, onde ela pesquisou os 2 últimos anos de acordos que foram feitos nesse centro judicial de conciliação, e ela conseguiu, por amostragem, entrevistar algumas pessoas. Então, o fato de ter havido um acordo não significava uma satisfação com a resposta do judiciário, principalmente no depois, porque às vezes eu estou ali, faço um acordo, né, no calor da emoção, porque eu quero deixar de ter aquele problema para resolver, e depois, quando as emoções arrefecem, eu digo, não era bem aquilo, né? Eu me arrependi, eu saí em desvantagem. O acordo sempre vai ter um pouco de desvantagem, mas as pessoas raciocinam que a desvantagem foi grande. Então, assim, nem sempre o sistema de justiça vai atender plenamente a todo mundo. Mas a gente precisa buscar, com a Lei Maria da Penha, né, esse tema a partir do recorte dos direitos humanos. Então, quando a gente entender que o tema da violência doméstica, da proteção da mulher contra a violência de gênero através da Lei Maria da Penha, se trata de um assunto com a profundidade e a grandeza de direitos humanos, talvez a gente enxergue, né, a Lei Maria da Penha de uma forma diferente, adequada. Então, é preciso enxergar a Lei Maria da Penha e a proteção da violência de gênero com essa força normativa que ela carrega, que é resultado de uma evolução social, né, longa e que ainda caminha, e ainda é necessário trilhar caminhos ainda muito difíceis para se encontrar o ápice de respeito às questões de gênero. Pessoalmente, eu considero talvez um retrocesso no ano de 2022, ainda estarmos aqui discutindo a necessidade de se respeitar mulheres, crianças, idosos, né, algumas vulnerabilidades, né? O respeito deveria ser algo inerente ao ser humano e que a gente não precisasse, né, ainda hoje, estar discutindo a necessidade legislativa para isso. Mas
né? É nesse contexto social exatamente que a gente inicia a discussão da Lei Maria da Penha, que é dessa eficácia social, é dessa aderência da sociedade às leis. A gente tem hoje uma lei que é festejada como uma das 3 melhores do mundo. E por que a gente ainda discute as lacunas dela? O que é que não está produzindo o efeito esperado? O que é que não está resultando, né, da forma como deveria? Porque se a gente busca o texto de lei secamente, ele traz ali um universo de proteção muito bom, adequado, suficiente. Onde é que está o gargalo? Onde é que não está dando certo? Ou talvez onde é que precise melhorar? Talvez eu não traria a terminologia não está dando certo, mas o que é que a gente precisa melhorar para que a lei seja entendida socialmente como uma lei que realmente dá à mulher a garantia que ela precisa. E eu estou fixando mulher em razão da questão do próprio texto da lei, mas a gente já discute a questão tranquilamente de gênero, já é sabido, né? E, então, nesse contexto histórico de proteção e também de ausência de proteção das mulheres, que a gente teve essa lacuna ao longo do tempo, é claro que essa questão da violência hoje está aumentando no país e no mundo inteiro. Já chegou a ser declarado pela ONU durante a pandemia como uma epidemia de violência doméstica no momento da pandemia. Foi nesse instante que eu ingressei no Instituto Maria da Penha, né? A gente criou um coletivo chamado As Penhas, que durante o momento de pandemia, a gente fez uma força-tarefa para o atendimento dessas mulheres que estavam dentro de casa sem conseguir sair para pedir socorro. Então, a gente começou a fazer atendimento eminentemente pelo Instagram, através do direct, e por telefone. Existe um dado do nosso coletivo As Penhas, que durante esse primeiro ano de pandemia, a gente atendeu, num grupo reduzido que nós somos, em média 300 mulheres. Chamadas de todo o país, inclusive chamadas internacionais. No pico da pandemia, houve, inclusive, uma conferência com a Universidade de Quito, no Equador, onde a nossa coordenadora jurídica, Anabel Pessoa, ela explicou a alguns atores do Judiciário da América do Sul como se dava a nossa atuação durante o momento da pandemia, porque o nosso judiciário continuou funcionando. Lá, eles não tiveram acesso algum. Então, é por isso que a gente não pode trabalhar a ideia de que a Lei Maria da Penha não funciona. Ela funciona. Ela ainda não alcançou o seu ápice, né, de efetivamente proteger as mulheres da maneira como deveria. Mas ela funciona e funciona bem. A gente só precisa caminhar no aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, primeiro, passa por um processo de educação, como bem estava dizendo a doutora Beatriz. Não um processo de educação eminentemente travado como educação formal, mas uma educação, né, para que se mude comportamentos sociais. É preciso, né, no que diz respeito às questões de gênero, que a gente mude alguns comportamentos sociais para que se entenda que diferença não é sinônimo de desigualdade. O fato de eu ser mulher e o outro ser homem não dá o direito de que sejamos desiguais socialmente. Então, essa educação para o gênero, primeiro ponto, deveria ser uma pauta coletiva. Daí que a gente não pode, de novo, vou retomar a fala da doutora Beatriz, encastelar, né, os temas em nossas atuações. Então, se eu estou tratando da necessidade de uma modificação social e eu preciso ter essa pauta de gênero como algo coletivo, eu preciso chamar todos os atores para participar. Não só que seja um contexto feminista, porque é isso que a gente vê muitas vezes. Você está defendendo a Lei Maria da Penha porque você tem um movimento ou participa de um movimento feminista. Não, eu defendo a Lei Maria da Penha porque eu faço parte de uma sociedade que precisa conviver de forma pacífica e harmônica. E eu preciso que, primeiro, a gente trate essa questão
né, de forma social. Primeiro, é preciso que eu tenha, de novo, essa ideia de uma educação para toda a sociedade civil, que os governantes tenham também como política de Estado, né, implantando seus governos, obviamente, e esse novo modo de pensar deve existir para que a gente tenha novos valores de igualdade, de justiça, de respeito, de oportunidades legítimas, né? De as mulheres serem beneficiárias de leis e de direitos por legitimidade, não porque eu entendi que eu preciso estabelecer uma cota feminina para X assunto. Não, as mulheres precisam estar nos sistemas de representação, escolhendo se aquela pauta que está sendo guiada para ela é suficiente para o problema que ela precisa resolver. Então, a gente precisa primeiro retirar essa ideia, né, de polarização entre homens e mulheres, né, de talvez uma rivalidade entre gêneros, e entender que a ideia social é coletiva, é todo mundo. Então, se eu tenho essa educação para gênero, se eu tenho as mulheres vistas em seus papéis com uma legitimidade de representação, talvez a gente vá mudando aos poucos o contexto social. Não é algo que aconteça de hoje para amanhã, mas é uma construção longa, eu tenho consciência disso, né? E essa construção precisa acontecer. De um outro lado, a gente precisa também tratar da efetividade jurídica da lei. Então, a gente precisa ter uma sociedade enxergando que a lei é necessária. É um discurso que eu vejo muito próximo. Lei Maria da Penha e Estatuto da Criança e Adolescente, né? Estatuto da Criança e Adolescente é altamente protetivo. É por isso que os meninos hoje não têm mais educação doméstica. Mas aí, né, a gente está falando de uma questão que é outra, é a questão da família, da proteção da família, da formação e etc. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, para muitas pessoas que não têm empatia com o tema, que não trabalha, que nunca atendeu uma mulher, que não sabe da dificuldade que é resolver o problema dela de ponta a ponta, né? A gente também não encontra pessoas muito empáticas com a ideia da lei, com a necessidade, com a temática, e começam a relegar a segundo plano, achando que é uma discussão, né, meramente ou somente de algum movimento feminista. Não é só isso. A gente está trabalhando de uma questão de direitos humanos, uma questão de saúde pública, né? Porque a gente tem várias outras nuances dos efeitos da violência contra a mulher que também não são tratados. Quem são os filhos dessas mulheres hoje? Quem são os órfãos dessas mulheres? Caso prático, semana passada, aqui em Maceió, uma advogada foi morta a facadas pelo marido, dentro de casa, na presença dos filhos, tá? Ele está no sistema prisional, obviamente vai alegar problemas de sanidade mental. Ela era a provedora do lar, junto com ele. Esse lar não tem mais provedores e temos 2 crianças órfãos, né? E, obviamente, a gente agora vai procurar colocação junto com os avós para serem criados, saber se os avós têm condição de continuar a criação nas mesmas condições que tinha antes. Então, não é só dizer que a mulher está sendo protegida contra uma violência. Existe com esta mulher família, existem filhos, existe uma profissão, né? Existe um problema de saúde. O sistema de saúde está sendo demandado com as violências que estão acontecendo. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, se, de novo, realmente, a gente segrega o tema e diz assim, eu vou somente peticionar a medida protetiva para minha cliente. Ok. Aí o judiciário diz, eu vou deferir ou não vou deferir. Ok. E o entorno? E o restante? E a rede de proteção? E o que é necessário para que essa lei realmente, né, proteja esta mulher? Então, não é somente a violência em si.
são todos esses pormenores que devem ser tratados e trabalhados na questão da rede, porque senão eu vou ter a lei, a mulher vai lá em busca da lei, consegue uma medida protetiva, mas essa medida protetiva não vai surtir efeito para ela. Outro caso prático que eu gosto muito de trabalhar é a medida protetiva de afastamento do trabalho. Ok. Está lá, concedida. Você se afasta do trabalho por 4, 6 meses, porque o agressor pode lhe encontrar lá, principalmente se for um espaço público. E ela vai sobreviver do quê? Se ela vai bater a porta do INSS, o INSS também vai ter um hiato de atendimento dessa mulher, que ela vai ficar num limbo. O tempo do atendimento do INSS não é rápido. Não existe um benefício próprio para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E se por acaso você consegue agendar e chega o dia de você ser atendido na perícia do INSS, você vai ter que ter uma doença. E se essa doença é psicológica, porque a violência nem sempre é física, o INSS talvez não reconheça. Então, qual é a saída para esta mulher? 2. Ou volta a trabalhar, porque precisa prover o lar e a si mesma, né? Às vezes volta para o agressor, porque não tem alternativa econômica, tá? Ou às vezes vai para a casa de alguém, um parente, pai, mãe, e fica numa situação de vulnerabilidade. Então, isso enfraquece essa mulher que precisa levar adiante um procedimento e um processo judicial que nem sempre é fácil, porque nem sempre, né, existe um fluxo rápido das atuações. Então, assim, é muito mais fácil, né, ela desistir, por vezes, do que levar adiante, porque a vulnerabilidade, seja econômica, seja social, seja psicológica, seja do seu estado de saúde física, não permite. Então, essa mulher é levada à exaustão o tempo inteiro no relacionamento, porque quando chega na situação de uma violência física, a violência psicológica, por exemplo, já era comum, né? Essa mulher já chega ali no estado de exaustão e ela não tem mais condições psicológicas de enfrentar, né, as condições que são impostas a ela numa delegacia, né, no judiciário, a demora das audiências, a demora das respostas. Então, de fato, a Lei Maria da Penha é uma norma de vanguarda. Como eu disse, foi considerada uma das 3 legislações mais avançadas do mundo. E, ao mesmo tempo, o Brasil está no 5º lugar do ranking mundial de violência doméstica. Então, nós somos, né, ali, nós estamos no topo do país que mais provoca violência doméstica e familiar contra as mulheres, com uma lei de vanguarda. E aí a gente precisa raciocinar qual é o problema. Tá? A lei é boa, a lei dá os instrumentos, mas a gente precisa das políticas públicas adequadas. A gente precisa dos instrumentos e dos aparelhos adequados, sejam eles partindo do próprio judiciário, porque a gente precisa, sim, de uma política pública própria no judiciário para isso. Eu tive reunião aqui com o coordenador do Tribunal de Justiça, que trata do assunto, na segunda-feira da semana passada. Também conversei com o único juiz do Juizado de Violência Doméstica. E a gente tem um número grande de processos com prescrição, porque o volume é grande, eu tenho um juiz só, tá? E eu tenho um promotor só. Eu tenho uma casa aqui na cidade de Maceió que só abriga 20 mulheres, é insuficiente, né? E eu não tenho o restante da rede de apoio toda. Então, como é que eu vou dizer que a lei que está ali no papel vai surtir o efeito real esperado? Então, é preciso que, primeiro, a gente parta para esse processo de educação. Tá? Primeiro, para que a gente trabalhe as desigualdades, né? De forma que elas não gerem, obviamente, o que a gente vê hoje,
né? Essa questão de gênero não deve gerar, perdão, as desigualdades que a gente vê hoje perpetradas na sociedade. Segundo, a gente tem que, sim, de forma multidisciplinar, mapear as questões, as situações e os problemas para saber onde a rede tem que funcionar, para quando aquela medida protetiva for deferida, ela realmente surta efeitos. E aí a gente parte para uma questão sociológica e antropológica também muito profunda. Por exemplo, eu não posso trabalhar o feminismo branco, de achar que da minha cadeira, da minha posição econômica social, das minhas vivências, eu posso pensar numa solução como se todas as mulheres fossem universais. Não são. Tá? E aí a gente vem com um dado. 66% das mulheres assassinadas são negras, são periféricas, né? Então, a gente tem que pensar em políticas públicas, especialmente para essa camada social da população. Eu não posso pensar que o problema, a solução dada para uma mulher vai resolver o problema de todas. Não vai. Eu tenho questões regionais. Além de sociais, eu tenho questões regionais. A temática que vocês discutem aí em Minas Gerais, né, talvez seja diferente da que eu tenho aqui em Alagoas. Por exemplo, enquanto vice-presidente da Cruz Vermelha, eu visito regiões periféricas. Agora mesmo tivemos 2 meses praticamente de intensas chuvas. Então, foram 15 abrigos abertos da prefeitura, foram 56 municípios do interior devastados. E eu fui visitar, eu fui levar ajuda humanitária. E cada lugar tem uma particularidade. Cada lugar tem uma necessidade. Então, é como se eu chegasse com a mesma cesta básica para todo mundo, tá? Quando nem todo mundo precisava só daquilo ou precisasse de um complemento àquilo. Então, a gente precisa pensar na questão da violência contra a mulher também tratando a interseccionalidade, né? Como esse estudo que se sobrepõe aí da intersecção entre as questões raciais, sociais, etc. Eu não posso pensar só no machismo e no sexismo. Eu tenho uma mulher negra, tá? Eu tenho uma mulher que ali que professa uma religião de matriz africana que sofre um outro preconceito, certo? Eu tenho as mulheres de todas as situações. Eu tenho um grupo aqui que é interessante de mulheres albinas. O preconceito com elas é grave, inclusive profissional. É difícil elas terem acesso a emprego, né? Os problemas de saúde delas já são diferentes. Então, eu tenho que ter uma política pública de saúde específica para as mulheres albinas, principalmente com a questão do tratamento da pele. Então, é preciso que a gente pense que não existe essa mulher universal, mas vários grupos de mulheres diferentes com questões e vivências específicas, e a gente precisa atendê-las. Por exemplo, eu trabalho aqui numa vila, que era o antigo lixão da cidade, com mulheres que são catadoras de papel, e elas vendem para uma cooperativa. Então, quando eu vou atendê-las, além da cesta básica, eu tenho outras necessidades para levar para elas. E, obviamente, a necessidade dela de convivência familiar também é outra. A violência que acontece na casa dela tem um outro motivo. Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões de raça, de sexo, que muitas vezes são questões que justificam discriminações e subalternidades, para poder proporcionar igualdades, para que realmente, a partir dessa igualdade, a gente traga essas pessoas para a Lei Maria da Penha e diga: agora vocês estão em situação de igualdade com toda e qualquer mulher vítima de violência doméstica. A gente tem as mulheres vítimas de violência doméstica, a gente tem as mulheres que são vítimas de violência doméstica com outros problemas que são muito mais profundos e que elas não conseguem nem chegar, né, ao acesso à lei, porque se torna muito mais difícil para elas. Então, a gente precisa pensar em todas essas questões temáticas para poder organizar
políticas públicas suficientes, cobrar essas políticas públicas também suficientes, tanto dos governantes quanto do próprio Poder Judiciário. Então, a gente começa primeiro com obstáculos para a denúncia. A gente tem que ter uma polícia militar, que é quem chega lá na ocorrência, tá? Com esse olhar empático, com essa sensibilidade de entender que ali acontece uma violência. Ainda que a mulher não esteja com hematomas, que não esteja ferida, mas a violência pode ser outra. Tá? Ela pode estar encarcerada, ela pode estar sofrendo uma violência psicológica, ela pode estar sofrendo uma violência patrimonial, ela e as filhas ou os filhos podem ser vítimas de uma violência sexual daquele marido, daquele companheiro. Né? Então, a gente tem que ter uma polícia militar formada com esse olhar. Depois, a mulher chega às delegacias. Então, esse obstáculo para a denúncia, às vezes, afasta, certo? Então, a gente tem que pensar nesse acolhimento e esse atendimento para poder enxergar a necessidade. A gente tem que pensar também no acesso à justiça, que não é somente chegar ao judiciário. Primeiro que o judiciário nos impõe vestimentas, fala, como bem disse a doutora Beatriz, né, comportamentos que, por vezes, afastam o jurisdicionado, certo? Então, a gente tem que desmistificar e chegar e permitir o acesso. Chegou até o judiciário, o acesso não termina aí. O acesso termina com o problema dela resolvido. E aí a gente vai discutir a garantia de direitos, né? Discutindo essa garantia de direitos é que a gente vai pensar aí em políticas públicas do próprio judiciário, em varas especializadas, certo? Com juízes, com promotores, com defensores públicos que trabalham o tema com seriedade, num fluxo de trabalho suficiente para dar a celeridade também requerida por esses processos, porque, às vezes, uma ameaça com a demora de apreciação se transforma num feminicídio, né? E aí a gente precisa ter toda essa celeridade. Eu não encontrei até agora, peticionando enquanto advogada, prioridade processual para os casos de violência doméstica. Que o processo vá para uma vara específica, que tenha um grupo de trabalho específico, de promotor, de juiz, de defensor público, que uma vez por mês ou a cada 6 meses se reúna com quem está nas comunidades, nas periferias, ou quem está fazendo pesquisa, como a doutora Beatriz, que traga dados, que traga elementos, para a gente sempre melhorando, né, esse atendimento da mulher vítima de violência. Quem é essa mulher vítima de violência? A gente não pode tratar somente como mais uma qualificação numa folha de papel. É alguém que tem expectativas, é alguém que tem uma profissão, é alguém que tem um rosto, é alguém que tem uma raça definida, né, que tem alguma questão que vai trazer um elemento que pode nos dar um start de uma nova construção da lei. Então, a gente precisa ter essa interdisciplinariedade, sim, na comunicação. Tá? E a aplicabilidade das leis com a garantia dos direitos só vai ser possível quando a gente deixar de enxergar os processos de violência doméstica como um mero papel. Quando a gente conseguir equipar, por exemplo, o Poder Judiciário com um espaço único, um centro único de atendimento a essas mulheres. Porque eu já vi mulher dizendo assim, doutora, eu não vou para a audiência porque eu não tenho dinheiro. Ou a situação que a gente está vivendo aqui em Alagoas, só são 2 delegacias, né, que atendem mulheres vítimas de violência, e uma vai fechar. E a gente não tem delegacia aberta para plantão, não temos delegacias 24 horas. Então, se eu tenho uma mulher num bairro periférico distante, que sofreu uma violência durante o final de semana, ela não vai descer para o centro da cidade, porque às vezes ela não tem condição nem financeira, nem psicológica de fazer isso. Então, a gente precisa aproximar, né, o nosso sistema de justiça das comunidades, das mulheres vítimas de violência. Então, precisamos pensar numa política pública nossa, sim, do judiciário, de melhoria interna, para dar celeridade, para ter um olhar, né, humano, de fato, para com essas mulheres e com a família delas.
né? Porque a gente fala no primeiro instante das mulheres, mas a gente esquece dos filhos, das mães, que também se desestabilizam ao saber que as filhas estão numa situação, né, de risco dentro de casa, dos pais que às vezes querem voltar ali o tempo da vingança privada e dizer, já que o judiciário está demorando, eu vou lá matar ele, eu vou lá bater nele, né? E aí a gente cria um conflito familiar sem tamanho, quando a gente poderia ter políticas públicas internas, sem contar na cobrança que a gente também, enquanto sociedade, deve fazer aos governantes, para que as políticas públicas governamentais alicerçadas no plano de Estado, que é a Constituição, aconteça. Então, dos 102 municípios de Alagoas, pouquíssimos têm Secretaria da Mulher. Então, política pública, para mim, tem dois contextos. Ou você fez porque você queria abraçar a temática, ou você não fez porque você não quis. E aí a gente enxerga essa situação na grande maioria dos municípios alagoanos, onde não existe nem sequer o mínimo, tá? Nem sequer o mínimo para que uma mulher preste uma denúncia, para que uma mulher seja atendida no hospital, para que ela tenha, obviamente, o processo caminhando. A gente sabe das demoras das comarcas de interior, né? Então, muitas vezes, juízes e promotores acumulando várias comarcas. Então, a gente tem toda essa situação a ser discutida. Então, a gente precisa ter esse olhar da garantia dos direitos com a aplicabilidade da lei a partir do instante que a gente tenha esse sistema de proteção em rede funcionando e todos os atores se comunicando. Eu não posso dizer, peticionei, agora, olha, dona fulana, eu já peticionei, agora é com o promotor, é com o juiz. Se não concederam, se não deu certo, é culpa do judiciário, né? É esse o discurso que a gente escuta, tá? Não recebi o inquérito da delegacia, ou o delegado diz, veio aqui, não foi ouvida porque o chefe de serviço não estava, ou a ameaça que ela diz não é mais iminente. Então, a gente tem que parar de retirar a responsabilidade, né, da nossa atuação e tentar enxergar o todo. Quando a gente pensar nisso, talvez a gente enxergue a necessidade de que não é só uma questão jurídica, a gente tem que ter política pública de saúde, de educação, de cultura, de assistência social, porque senão aquela medida protetiva que coloca a mulher no abrigamento, ela vai ficar com o papel na mão, porque ela não tem o local do abrigamento, ela não tem para onde ir, né? A medida protetiva que afasta ela do trabalho, também ela vai guardar numa pasta e dizer que um dia passou pelo judiciário, mas que não surtiu efeito porque ela continuou trabalhando. Acabou? Então, veja só, o tema é empolgante e a doutora Patrícia está aqui dizendo que o meu tempo acabou. Eu só queria finalizar dizendo que é necessário o nosso comprometimento coletivo, né? É necessária a nossa empatia, é necessária a nossa união para afastar as diferenças. Caso contrário, a gente vai, daqui a um ano novamente, se reencontrar para discutir novamente os mesmos problemas. E eu gostaria que a gente se reunisse próximo ano para dizer que houve uma diminuição, né, dos números de violência doméstica, não porque as mulheres deixaram de denunciar, mas porque houve essa consciência coletiva, a gente levou o barco adiante, ajustando as velas, todo mundo dando as mãos, e aí a gente tem uma sociedade melhor. Então, doutora Patrícia, doutora Elaine, aqui a gente chama Elaine, tá? No Nordeste. Doutora Elaine, agradeço imensamente a oportunidade, me coloco sempre à disposição para que a gente continue debatendo o tema, né? É a nossa vivência aqui no Instituto Maria da Penha, e sempre que for possível contribuir, estarei às ordens. Muito obrigada e boa noite. Nós que agradecemos, professora Helenice, foi muito bom ouvi-la. Desculpe essa função dura, não é, de dizer que o tempo terminou. E nós temos algumas perguntas. Primeira, o Instituto Maria da Penha tem alguma ação ou projeto específico com relação às mulheres negras ou em relação às mulheres trans? Veja bem,
o Instituto Maria da Penha, né, através da professora Regina, que é pesquisadora exatamente da interseccionalidade, da questão de raça, da questão de gênero, né, tem um projeto que ela está caminhando com ele para que haja essa maior efetividade e talvez uma alteração significativa para que se entenda a necessidade de proteção, tá, das mulheres trans e das mulheres negras. Obviamente, já está lá dentro da lei, mas é preciso que se dê visibilidade à temática. Uma sugestão que a gente trabalhou no planejamento para o ano 2022 foi um assento com a representação do Instituto Maria da Penha no CNJ, que é justamente onde a lei passa por discussões. Então, foi uma proposição para que a gente que faz a lei, né, trabalha a lei, perdão, lá desde a denúncia até com finalização do processo judicial, que a gente pudesse fazer propostas, porque os problemas passam, né, pela gente de forma inteira. Então, assim, a gente tem essa proposição, estamos trabalhando com o CNJ, principalmente a professora Regina, quem está capitaneando. Obrigada. A outra pergunta... Bom, acho que você já até respondeu, né? Qual é o principal gargalo no enfrentamento à violência contra a mulher em Alagoas? Em Alagoas são alguns, né? Iguais os de Minas, né? Ou pelo menos muito Desde semelhantes. a questão, a gente tem desde a questão da delegacia, tá? A gente tem a Patrulha Maria da Penha, mas ela também não alcança todo mundo. Então, não são todos os policiais militares que, quando chegam na ocorrência, tem aquela formação para o atendimento de violência doméstica. Depois, a gente tem agora o problema com as delegacias, certo? E eu acho que a gente tem uma questão também social. A gente tem uma situação aqui de que eu não me intrometo na vida do outro, e deve, né? Eu preciso denunciar situações de violência. E a situação de violência vem não só pela mulher. Aquela criança na escola que mudou o comportamento, o professor, se realmente ele tem uma postura de educador, ele tem que chamar aquela criança para conversar, numa escuta que não provoque danos, mas que ele entenda qual é o contexto social da casa dele, e aquele professor pode ser, sim, o que vai fazer a denúncia. O médico do posto de saúde que atende, né? Os vizinhos, porque eu acho inadmissível quando acontece o ápice da violência, aí vem um vizinho, vem um parente e diz: a gente ouviu dizer, um dia ela tinha falado, quer dizer, estava todo mundo ali numa posição de negligência, porque todo mundo se coloca, de novo, num encastelamento. O relacionamento não é meu, o filho não é meu, então o problema não é meu. E o problema é coletivo. Sinto dizer. Enquanto a gente não pensar assim... Como bem disse a Bia, né? Os problemas e as soluções são de todas e todos nós. Olha só, inclusive, professora Helenice, nós tivemos, no período da pandemia, em Minas Gerais, em maio de 2020, nós tivemos uma lei estadual obrigando o síndico a comunicar os casos de violência dentro do condomínio. Eu não sei se esse modelo, né, foi replicado em muitos estados da federação, e eu não sei se em Alagoas teve alguma iniciativa nesse sentido, que também é muito... a existência de lei por si só não resolve o problema, não é? Mas assim, uma campanha de conscientização nesse sentido. Aqui também temos a lei, onde o síndico é obrigado, mas eu comungo da ideia, se a gente tem a lei, mas não tem a conscientização da necessidade de aquela denúncia acontecer, e que o síndico vai ser responsabilizado, e etc., continua como sendo problema do outro, a briga de casal, né? E eu estou ali me intrometendo na intimidade das pessoas. Então, a gente não tem que enxergar assim, né? De novo, a gente tem que enxergar como um problema de saúde pública, como uma questão de direitos humanos, como uma situação que deve ser encampada por todo mundo. A última pergunta, professora Helenice, é: o Instituto Maria da Penha tem pesquisas específicas sobre o impacto da violência no mercado de trabalho. Há alguma... Eu acho que essa pesquisa, inclusive, ainda está em andamento, não é? E há alguma ação, algum projeto do Instituto Maria da Penha voltado ao fomento de ações com os empregadores, por exemplo, numa ideia de dar às mulheres em situação de violência uma
flexibilidade naquele momento mais duro da vida, não é? Em que precisa, por exemplo, chegar mais tarde para ir à delegacia, às vezes é necessário que ela, por exemplo, mude de filial, quando a gente está falando, né? Nós já vivemos aqui em Minas Gerais mulheres que sofriam violência e uma caixa de supermercado, e aí a gente conseguiu, via medida protetiva e conscientização do empregador, transferi-la de filial, porque aquilo protegeria ela mais. O Instituto Maria da Penha tem alguma visão sobre esse tema? Ainda está em estudos? Tem, veja, como eu disse antes, quando a gente não tinha iniciado, estávamos conversando aqui em off, professora Regina, professora Anabel, professor Flávio, temos um homem no Instituto Maria da Penha, porque também é projeto do Instituto atender o homem agressor, tá? A gente tem vários homens agressores por vontade própria, que procuraram o Instituto, estão sendo atendidos. Primeiro, a gente deixa claro que esse atendimento não é para proporcionar reconciliação, certo? É para que ele se torne uma pessoa melhor para conviver com os filhos e com a próxima companheira, com a próxima esposa, mas com aquela não, tá? A não ser que ela queira, certo? E aí, dentro dessa perspectiva do Instituto, tanto se tem esse trabalho com o homem agressor, quanto todas as temáticas das medidas protetivas, a gente está trabalhando uma a uma. Então, essa questão da situação profissional da mulher é realmente a pedra de toque. Antes da gente iniciar o evento, eu estava em reunião com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui com o representante de Alagoas, porque no espaço da Cruz Vermelha, onde eu estou na gestão, a gente vai fazer a restauração de um restaurante-escola, tá? Onde a gente vai dar formação a essas mulheres que passarem pelo atendimento do Instituto Maria da Penha aqui na cidade de Maceió e no estado de Alagoas. Tanto para que ela tenha empregabilidade como cozinheira, garçonete, né? A gente faça cursos junto com o Senai, também é nosso parceiro de panificação, de bolos e etc. Só que a gente sabe que isso não é suficiente, porque o tempo que está se formando, existem as necessidades de alimentação, necessidades pessoais, etc. Então, com o Tribunal de Justiça, a gente está discutindo a necessidade de uma política pública, de uma ajuda social, né, de um salário, e aí a gente tem que discutir também com o governo do Estado, se está em pauta, para que, enquanto essas mulheres estejam em formação, elas estejam recebendo esse benefício, que é a lacuna lá do INSS também, né? E aí, terminada a formação, a própria Abrazel serve como núcleo de empregabilidade. Então, o curso não está acontecendo somente para lhe dar a formação. O curso está acontecendo porque eu tenho bares, restaurantes, pousadas. A gente vive eminentemente do turismo aqui em Alagoas, que está com a necessidade daquela vaga. Então, eu já estou formando aquela mulher e ela já sai para o mercado de trabalho, tá? Então, a ideia, hoje à tarde, aqui na cidade de Maceió, para a gente implantar de imediato, a gente está trabalhando, eu trabalho no Instituto aqui junto com a universidade, sempre com a regência de professora Regina Célia e professora Anabel, que a gente implante de imediato esse formato. Lá em Recife, elas também têm um projeto, junto com o governo do Estado, para que tenha também esse caminho, né, de empregabilidade com os órgãos que trabalham a temática, como o Cine, o Sebrae, o Senai, e aí para que as mulheres passem por essa formação, mas que não baste a formação, que você já saia com a sua vaga assegurada, né? E aí é necessário para que ela tenha independência e autonomia. Enquanto a gente não entender, né, as questões sociais, enquanto a gente não tiver mulheres cidadãs entendendo quais são os seus direitos, e mulheres com a possibilidade e a perspectiva de sobrevivência social e econômica, elas não terão independência nem autonomia para romper os ciclos de violência. Então, é preciso que elas tenham isso, e aí elas escolhem, né? Escolher é importante. A gente tem muitas mulheres que não podem escolher, infelizmente. Então, o poder de escolha vem daí, da independência e da autonomia. Independência em saber do que pode cobrar do Estado, né? Independência financeira, econômica, e isso vai dar liberdade. Não tem nada mais bonito do que a liberdade.
né? Então, é a partir da liberdade que a gente promove, de fato, a igualdade que está dita aí no texto constitucional, na Lei Maria da Penha, né? E é bem falada em todos os lugares. Professora Helenice, a Kátia Janine pergunta: existe alguma cartilha proposta de orientação de atuação do Instituto Maria da Penha para... Espera que saiu aqui da minha... Deixa eu ler, está aqui no meu celular. Para a tentativa de crimes sexuais, desculpa, para a tratativa dos crimes sexuais, sobretudo na terceira idade? Tem alguma cartilha, alguma coisa nesse sentido? Olha, temos no próprio site do Instituto Maria da Penha as orientações para cada tipo de crime de violência contra a mulher. Especificamente para a terceira idade, não, porque talvez tenha se entendido que estaria ali toda a situação e talvez não tenha se querido criar a ideia do etarismo e etc., discutir que existiriam violências, né, a partir das idades e promover essa possibilidade de discutir uma desigualdade. Mas está lá. E é importante que a gente pontue de novo: a violência contra a mulher perpassa não só a violência física. A gente tem que enxergar todas as outras violências também. E a sexual é uma delas, né? Que antes era tida como uma obrigação do casamento, por exemplo, tá? Não mais. Então, a gente não pode enxergar mais como uma obrigação da mulher dentro de uma relação de casamento, de união estável, de namoro. Então, a gente tem que fazer essa conscientização das formas de violência, porque para a grande maioria da população, violência contra a mulher no seio familiar é somente agressão física ou feminicídio. Não, tá? Existem vários outros tipos que já talvez seja um prenúncio da violência física que vai vir adiante. Então, é preciso que se combata os outros tipos de violência, como a sexual, a patrimonial e a psicológica. Existem algumas colocações, eu vou ler no chat para a professora. Foi dito, Eduardo Figueiredo, ponto 1. Foi dito aqui que há um abismo entre a expectativa e a realidade envolvendo a Lei Maria da Penha. O problema foi apostar todas as fichas no sistema de justiça criminal, sobretudo no sistema punitivista clássico. Esse arcabouço, sozinho, não vai dar as respostas esperadas pelas mulheres e pela própria sociedade. A aplicação dos institutos de justiça restaurativa não poderiam ajudar, já que a sentença penal condenatória normalmente aplica pena irrisória, cujo cumprimento se dá em regime aberto, e, em muitos casos, a pena privativa de liberdade é substituída pelo sursi, previsto no artigo 77. Pena que não intimida o agressor, que a vítima não sente e a sociedade não vê. Significa impunidade. O Marcelo Mata Machado Leite fala: empregabilidade, de fato, é fundamental para a mulher consolidar o rompimento do ciclo da violência. E a Kátia Janine, mais uma vez, fala: porque a Lei 13.984, que estabelece medidas protetivas de frequência do agressor a centro de educação e reabilitação, não funciona. Falta fomento? Eu não sei, eu tenho que ver o nosso horário, né, doutora Elaine Parisi, a gente pode, de qualquer forma, eu vou passar a palavra para a professora Helenice, para as considerações finais dela. Eu já vou dizendo aqui do meu agradecimento por esse momento, dizendo, professora Helenice, leve o nosso recado ao Instituto Maria da Penha. Nós, de Minas Gerais, estamos de coração aberto para as parcerias, para a gente fazer um evento aqui presencial com você, com a professora Regina e com todas, para a gente debater os enormes desafios que temos na aplicação da Lei Maria da Penha. Então, eu lhe agradeço muito, passo a palavra para as suas considerações finais. Obrigada. Novamente, eu reitero a minha felicidade em trabalhar o tema. Na verdade, a minha discussão no mestrado e doutorado é a proteção da família, né? E vai casando com a questão da violência doméstica e da Lei Maria da Penha.
Então, eu quem agradeço, a oportunidade que me foi dada me deixa muito contente em a gente perceber que existem atores do judiciário e da sociedade querendo fazer com que a lei realmente cumpra o seu papel. Então, eu agradeço novamente a oportunidade, doutora Patrícia, doutora Elaine, ao Ministério Público de Minas Gerais, novamente me coloco à disposição tanto da instituição quanto de quem esteve aqui presente ouvindo. Podem disponibilizar meu endereço de e-mail, que eu vou sentir muito prazer em debater. Né? De fato, o nosso viés punitivo não é suficiente mais para que a gente encontre as soluções da Lei Maria da Penha, né? E precisamos nos unir, dar as mãos para que a gente leve a discussão adiante com seriedade, não fazendo disso bandeiras ideológicas, mas uma questão de necessidade social, tá? E me coloco novamente à disposição para presencialmente a gente se encontrar, né? Nos dar um abraço caloroso e fazer aí um momento de discussão importante de aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha. Talvez a gente cumprir um papel de propor, né, soluções ao poder público, fazer disso uma carta de intenções, fazer uma pressão, tá? Porque socialmente, enquanto sociedade civil, eu entendo que a gente esteja muito acanhado na discussão da Lei Maria da Penha. Então, me coloco à disposição para, enquanto sociedade, enquanto instituto, fazer frente junto com os órgãos e as instituições como o Ministério Público, para que a gente consiga, né, disseminar a educação em razão da lei e disseminar a necessidade de que o poder público e o poder judiciário, né, leve adiante a discussão. Muito obrigada. Bem, eu quero agradecer a todos que participaram desse evento, em especial as duas palestrantes de hoje, as doutoras Beatriz e Helenice, que generosamente aceitaram participar desse evento. Importantes reflexões sobre o tema foram expostas e, com certeza, contribuíram em muito com todos aqueles que assistiram às duas palestras. Foram apontados diversos problemas, mas também as possíveis soluções para enfrentarmos a violência doméstica, essa chaga social que assola o nosso Brasil. Foi uma enorme satisfação recebê-las. Eu gostaria também de registrar um agradecimento especial à valorosa equipe da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Funcional do CEAF, que se desdobra para atender todas as demandas, e também um caloroso abraço à doutora Patrícia Rabicuc, que contribuiu para a realização desse evento e é sempre uma parceira que está sempre pronta para as demandas também do CEAF. E lembrar que a missão do CEAF é essa mesma, buscar a capacitação e o aprimoramento dos integrantes, dos servidores e dos estagiários, a fim de auxiliá-los em suas funções, porque, sem sombra de dúvidas, quem tem conhecimento tem a arma mais poderosa para produzir transformações internas e externas. Bom, dito isso, agradeço a participação de todos, dos docentes, discentes, da nossa presidente de mesa, dos servidores que estiveram conosco, e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada.